Que este vídeo seja uma centelha de luz e orientação em seu caminho. Unidos podemos criar uma corrente de amor que permeia todas as dimensões da existência. Esta é uma manifestação lindamente estabelecida no sistema planetário em que vivemos. O diâmetro da Terra, o diâmetro do Sol, a distância entre a Lua e a Terra, e em termos de como a órbita da Terra é dividida, com base nisso, sabendo da conexão entre o sistema celeste e o sistema humano, muitas coisas foram evoluídas e desenvolvidas. Então, um jornalista estava me entrevistando e ele perguntou: Sadhguru, na Índia, tantas pessoas, nos tempos antigos, trabalharam para a consciência humana. Quem você acha que contribuiu com isso significativamente no hemisfério ocidental? Sem hesitar, eu disse: Charles Darwin. Então ele disse: como? Charles Darwin é um biólogo. Não, no hemisfério ocidental, ele é quem colocou essa ideia, de que se uma vida se empenhar, ela pode ir além de suas limitações. Essas limitações não são dadas por Deus. Essas limitações não são absolutas. Se uma pessoa estiver disposta a se empenhar, ela pode ir além de suas limitações. Até mesmo, sabe, um porco pode se tornar um elefante. Uma cabra pode se tornar uma girafa. Essa não é uma mudança pequena, não é? Eu não vou falar sobre os macacos, ok? Dessa forma, essa possibilidade de que se um ser humano se empenhar, ele pode ir além de suas limitações. Então, isso foi próximo de 15 mil anos atrás. Eles fizeram essa pergunta. Isso quer dizer que nós podemos alterar nossa fisicalidade, que podemos evoluir. Então, Adiyogi disse: sua evolução física está completa. E ele forneceu referências matemáticas do porquê é assim. Então, quando eles perguntaram: nossos corpos podem evoluir? Ele se referiu aos seus corpos e disse: existem 114 pontos de junção de energia no nosso sistema, os quais, no sistema yógico, referimos-nos como sendo chakras. Existem 114 chakras. Desses, 2 estão fora do corpo. 112 estão no corpo. Desses 112, existem 4, sobre os quais você não pode fazer nada. Eles florescerão se todos os outros estiverem ativados. Existem 108, com os quais você pode trabalhar. Então, por causa disso, você verá, tradicionalmente, se você usar um colar de contas, são 108. Se você entoar um mantra, são 108. Se você percorrer ao redor de um espaço energético, 108. É assim porque existem 108 coisas que uma pessoa precisa fazer se ela quiser obter um domínio completo sobre o próprio mecanismo humano. Essa é uma manifestação lindamente estabelecida no sistema planetário em que vivemos. 108 vezes o diâmetro da Terra é o diâmetro do Sol. O diâmetro do Sol, 108 vezes, é a distância entre o Sol e a Terra. O diâmetro da Lua, 108 vezes, é a distância entre a Lua e a Terra. E em termos de como a órbita da Terra está dividida, até mesmo isso equivale a 108. Por exemplo, as posições que a Terra assume ao redor do Sol, isso é chamado de nakshatra. Existem 27 nakshatras. Nakshatra não é uma estrela, é uma unidade de medida aqui. Existem 27 nakshatras. E esses 27 também indicam uma metade do ciclo lunar. Portanto, 27 nakshatras significam 13 meses lunares e meio, e é assim que o calendário lunar funciona. Um nakshatra
é dividido em 4 padas, que significa 1/8 do ciclo lunar, que é aproximadamente 3,5 dias. 27 nakshatras vezes 4 padas dá 108 padas em um ano. Então, com o completar de um ano, existem 108 padas. Portanto, isso é quase como as contas que você usa, 108. Neste momento, o planeta Terra está se arranjando na forma de 108 contas ao redor do Sol, e da mesma forma você tem 108 contas, sempre que usa. Isso é quase como um colar de contas ao redor da circunferência do Sol. Com base nisso, sabendo da conexão entre o sistema celestial e o sistema humano, muitas coisas evoluíram e se desenvolveram. É muito interessante que agora, nos últimos 6 anos, os neurocientistas no mundo estão dizendo as mesmas coisas. Essa tem sido uma busca. Podemos evoluir o cérebro humano para além de suas limitações atuais? Então, hoje, os neurocientistas estão dizendo que não é possível evoluir mais o cérebro humano, não por causa de princípios neurológicos, mas por causa das leis da física do planeta. A única maneira que você pode evoluir isso é aumentando o tamanho dos neurônios. Essa é uma maneira. Ou aumentando o número de neurônios. Essa é outra maneira. Se você aumentar o número de neurônios do seu cérebro, a clareza sumirá. Muitas crianças nascem desse jeito. Elas são brilhantes, mas não conseguem pensar em nada, porque não existe clareza. À medida que crescem, naturalmente ocorrerá certa quantidade de morte cerebral. E então elas se tornarão estáveis. Se isso não acontecer, elas sempre estarão dispersas. Outra maneira é aumentando o tamanho do neurônio. Se você aumentar o tamanho do neurônio, o volume de energia que um neurônio consome será tão elevado. Até mesmo agora, se você está em uma posição de repouso agora, 20% de sua energia está sendo consumida pelo seu cérebro neste momento. É uma parte do seu corpo com altíssimo consumo de energia. Esse tanto do corpo consome 80%. Esse tanto de cérebro consome. Desculpe, não se sinta insultado pelo tamanho, ok? Esse tanto de cérebro está consumindo 20% de energia. Se você aumentar o tamanho do neurônio, ele consumirá de 30% a 40%. Isso significa que se tornará insustentável. Portanto, hoje neurocientistas estão dizendo que as leis físicas do planeta não permitirão crescimento adicional do cérebro humano. Podemos apenas aprender a usá-lo melhor, mas não podemos desenvolver um cérebro maior. Isso Adiyogi disse 15 mil anos atrás. Ele disse: a sua evolução física está completa, porque o sistema solar não permitirá. A menos que algumas mudanças dramáticas aconteçam no sistema solar, você não pode evoluir fisicamente. Mas existem outras maneiras de evoluir. E ele ensinou os métodos de como um ser humano pode evoluir além de suas limitações. E não precisa ser uma evolução física. Não quer dizer que você perdeu sua cauda e tem que crescer chifres. Significa que existem outras maneiras de evoluir que não precisam ser físicas. Existiram muitos yogis no passado, que ainda existem de certa maneira. Essas pessoas são conhecidas como nirmanakayas, aquelas que criam o seu próprio corpo, talvez 100 anos depois. Então, quando você tiver deixado o seu corpo físico, então de repente o tempo não é mais uma questão. É possível viajar no tempo? Especialmente quando a gente ouve que Babaji vive há uns 1000 anos nos Himalaias e coisas assim. A gente escuta essas coisas, então estou curiosa. O que você acha disso? É assim. Alguém disse alguma coisa sobre Babaji ter voltado e... Então, todo mundo começou a falar dele. Começaram a fazer filmes sobre ele e todo mundo começou a vê-lo por toda parte. A razão pela qual eu sempre evito falar de algo que não está na experiência das pessoas é porque as pessoas não têm domínio ou não têm controle sobre a imaginação delas. Elas terão muitas alucinações. 90% da religião se tornou alucinação porque as pessoas não têm controle sobre a imaginação delas. Não é?
Veja, digamos que agora eu comece a falar sobre anjos. Você vê todas essas nuvens brancas passando. No momento em que você fala de uma coisa da qual as pessoas não têm experiência, você vai perceber isso em qualquer grupo de pessoas. O mais estúpido vai ver primeiro. O inteligente vai se sentar lá e ficar se perguntando: que diabos está acontecendo? Mas a pessoa mais idiota verá anjos e Deus e tudo mais instantaneamente. Sim ou não? Sim ou não? Essa é a realidade ou não? Simplesmente porque elas não têm domínio sobre a imaginação delas. A imaginação simplesmente voa. Imediatamente elas começam a ver. Elas não estão mentindo, elas começam a ver. Porque não têm controle sobre a própria imaginação. Então, eu não quero falar de Babaji dessa maneira, porque muita coisa aconteceu em nome dele. Mas isso é possível? Existiram muitos yogis no passado, que ainda existem, de certa maneira. Eles mantêm a parte sutil de seus corpos intacta e apenas a deixam quieta. Toda vez que eles sentem que é necessário, eles são capazes de recriar o velho corpo. Eles são chamados de Nirmanakayas. Essas pessoas são conhecidas como Nirmanakayas, aquelas que recriam o próprio corpo. Acredita-se que Gautama, o Buda, seja um dos Nirmanakayas. Existem vários outros que recriam o próprio corpo exatamente como ele era, um corpo jovem como eles gostavam. Talvez isso fosse 100 anos depois, 1000 anos depois, qualquer que seja o número de anos, porque o número de anos não é mais uma questão. O que você chama de tempo é, para este corpo, um tipo de tempo. Para outro corpo, outro tipo de tempo, não é? Veja, para o seu corpo, 10 anos é esse tanto, 20 anos é esse tanto, 30 anos é esse tanto, 70 anos é esse tanto. É desse jeito. Para um cachorro, o que é um ano para você? Talvez seja 15 na experiência dele, não é? Se você pegar um inseto, talvez o que é um dia para você seja 50 anos para ele, porque em 2 dias ele já era. Portanto, a experiência do tempo e a maneira como a vida experiencia o tempo é muito diferente. Na vida deste planeta, 100 anos podem ser apenas um segundo. Não sabemos o cálculo, mas é muito pequeno, não é? Portanto, isso não acontece apenas da perspectiva humana. Não é uma questão de comparar tudo com o nosso tempo de vida e chegar a isso. Mesmo na perspectiva da vida dessa criatura, é assim. Talvez não da mesma maneira como nós calculamos, mas é diferente na perspectiva dela. Então, quando você atravessa as limitações do que é físico e da mente lógica, o tempo não é mais uma questão. Você vai ver que quando você atinge um certo estado de experiência interior, você se senta lá. Se você se sentar lá por 1 hora, 2 horas, parece apenas 1 minuto. O tempo sempre foi uma experiência relativa. Mesmo na sua vida, no processo normal da vida em si, num dia específico, você está muito feliz. 24 horas passam assim, não é? No outro dia você está infeliz. 24 horas parecem 1 ano, não é? Portanto, o tempo é sempre uma experiência relativa. À medida que suas energias se tornam mais intensas, você vai ver que o tempo voa cada vez mais rápido. Se você está num estado muito intenso, 24 horas parecem apenas 1 minuto. Elas simplesmente passam. Então, porque quando você vive intensamente dentro de você, 1 ano passa. Como um piscar de olhos. Sabe, você não sabe o que está acontecendo. Antes que você vire e veja, anos se passaram, porque você está vivendo intensamente. À medida que você se torna mais e mais intenso em sua experiência, você verá que o tempo passa assim. Portanto, quando você deixa o corpo físico,
o corpo terreno que você pega da Terra. Então, o tempo não é mais uma questão. O que você pensa como 100 anos depois não é nada. É apenas um momento depois. Então, talvez ele tenha voltado apenas um momento depois. Mas você pensa que ele voltou 500 anos depois. Na experiência dele, ele apenas deu a volta e retornou. Mas, na sua experiência, isso foi 500 anos depois. Então, quanto mais eu falo disso, mais sem sentido isso se torna. Porque há um ponto para além do qual você não pode falar de forma lógica. Hoje em dia, você sabia que a ciência moderna está falando de lógica difusa? Lógica difusa significa sem lógica. Mas eles não estão dispostos a admitir que estão se tornando ilógicos. É uma vergonha para um cientista ser ilógico. Então eles estão descobrindo novas palavras. E estão dizendo que é uma lógica difusa. Se é difuso, não é lógico, não é? Então, se falarmos mais disso, nós nos tornaremos difusos. Seja um multiplicador de amor e conhecimento. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e juntos vamos espalhar luz pelo mundo.